internet. Vamos começar o Rádio Esportes com as informações do... Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! 11h37, confirmando, é o Rádio Esportes, sexta-feira, sextou, galera. O noticiário do Cruzeiro, primeiro tempo, com ele, Samuel Venâncio, técnico Paulo Pessolano, pensando num time alternativo, um time com jovens, e eu quero que você traga mais informações desse Cruzeiro, Samuel. Vamos lá, Pansieri, bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Cruzeiro seguindo agora no início da tarde para Tombos, aquele trajeto de ônibus. É uma longa viagem e pegando pela 040, depois 116 e o Cruzeiro ficando no Parque Hotel em Pedra Dourada. Dourada Parque Hotel é a concentração do Cruzeiro para este compromisso. O jogo amanhã, 7 horas da noite, estádio Almeidão. Tem um gramado espetacular. O presidente Lani Gavioli do Tombense sempre investe muito. E o Cruzeiro defendendo a liderança neste compromisso. Mas uma informação até que a gente antecipou mais cedo no itatiaia.com.br, também nas redes sociais, apuração minha e do Guilherme Pio. Cruzeiro mesclando bem o time. O Paulo Pessolano já vem com esse rodízio no elenco, mas o entendimento foi que a turma que jogou mais e alguns já considerados titulares nesse time do Cruzeiro, foi uma maratona de 14 dias, 5 jogos. Menos aí de um jogo a cada 3 dias. Então chegou a hora de descansar boa parte desses atletas e por isso a lista dos relacionados que será publicada vai trazer aí muitos garotos da base, alguns relacionados pela primeira vez. Já havia até movimento desta turma em rede social. O goleiro Ezequiel, que vem treinando no profissional, isso indica que o Denivis vai ser o titular neste duelo contra o Tombense. O atacante Alex Matos, que é um jogador de beirada, até fez boa Copa São Paulo, boa copinha, também sendo opção. O Marcelinho é outro atacante de beirada. Então essa turma vai receber oportunidade provavelmente ao longo da partida. O Paulo Pessolano, ele ainda não volta. O Martim Varini é que será o comandante mais uma vez, ele que já ficou à beira do gramado diante da equipe do Democrata de Valadares. O Gabriel Dias também segue se recuperando da Covid, em isolamento. O William Oliveira até voltou a treinar ontem na toca, mas perdeu alguns dias por causa também do coronavírus. Então, acho pouco provável que ele apareça na lista dos relacionados. Nem tô colocando esta opção. Mas tem jogadores voltando. Por exemplo, o Matheus Silva, zagueiro, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. O Giovani, meia, cumpriu suspensão pela expulsão diante da equipe do Democrata. Ele foi expulso contra a Caldense. Então, alguns jogadores já estão mais rodados nesse time profissional do Cruzeiro. Deve relacionar um dos dois laterais. Acho que o Rafael Santos está com uma condição física melhor. O Bidu chegou depois, não pegou uma parte da pré-temporada no Guarani também aqui no Cruzeiro. O Giovani pode ser o lateral direito. Aí na zaga deve pintar um garoto, talvez o Paulo começando. No meio tem o Lucas Ventura, o Nonoca, tem o próprio Giovani que eu citei, o Marco Antônio, tem o Bruno José pro ataque, tem o Thiago, centroavante. Então, mesmo colocando uma parte da garotada, dá para se fazer um time que pode fazer um bom jogo diante da equipe do Tombense. Tombense que deu uma oscilada no campeonato estadual, vem oscilando no campeonato estadual e perdeu na última rodada para a equipe do Atlético. Então, o que pesa neste momento é Pansieri e amigos do Rádio Esportes. Se evitar lesão, o Paulo Pessolano já tem a ideia de uma base montada, de alguns titulares. Ele disse até recentemente que não tem o time inteiro ainda na cabeça dele, que algumas posições ele tem disputa em aberto, mas que boa parte ele já tem definido. E vamos ver esse time do Cruzeiro, já até comentei isso aqui na Itatiaia. O time titular em campo no dia 23 de fevereiro, daqui 12 dias, que é o duelo
contra a equipe do Sergipe, lá na Arena Batistão, em Aracaju, fase primeira da Copa do Brasil, jogo único, e é um jogo importantíssimo que vale R$1,5 milhão, que é a premiação para quem classifica para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, é a oportunidade também de muitos garotos. Por exemplo, o Daniel Meia, ele já deu as caras naquele jogo contra a Caldense, entrou de novo diante do Democrata, tá como opção para este duelo contra o Tombense. Se não começar, vai ter mais minutos ainda de jogar, uma chance para mostrar serviço. Outros da base podem ter a primeira oportunidade no profissional. O Ageu Volante, por exemplo, que é um garoto de muito potencial, foi outro destaque na Copa São Paulo, na Copinha. Quem sabe, se o William Oliveira realmente não for relacionado, o Ageu pode começar, porque Machado não vai, Pedro Castro não vai, Adriano não vai. É uma chance que deve surgir para este garoto ali no meio campo. E esses outros também, o Cruzeiro está com dificuldade, está buscando aí peças para o setor ofensivo e tem 2 sendo relacionados, muito provavelmente, para ficar no banco. O Alex Matos e o Marcelinho. Esse Marcelinho é um garoto que fez base no Palmeiras, teve uma passagem pelo Vasco, vem treinando já desde o início da pré-temporada, chegou a treinar como lateral, mas é jogador de beirada, de origem. Então também é outro que fica à disposição aí para este duelo diante do Tombense. É a chance que essa garotada vai ter de, em um jogo oficial, mostrar serviço para o Paulo Pessolano, que vai acompanhar a partida à distância no duelo deste sábado em Tombos, Pansieri. E além disso, Samuel Venâncio, é interessante você pontuar isso. Eu vou chamar até o Léo Figueiredo para essa história. Léo, um abraço para você. O Paulo Pessolano, além de descansar, ele vai vendo também as opções que ele tem ao longo da temporada. Eu acho que isso pesa, e isso pode ser favorável para saber se a meninada está realmente em forma, se está com a cabeça em dia, se vai representar bem o time num jogo que não vai ser fácil. O jogo contra o Tombense não vai ser fácil, Léo. Bom dia, Pansieri, bom dia, Samuel, bom dia a todos. É um jogo que o Cruzeiro vai sentir um pouco já do que vai ser a Série B. Logicamente, nem o Cruzeiro nem o Tombense estão prontos para a disputa do Campeonato Nacional, os dois ainda se organizando, mas é um jogo mais cascudo do que o Cruzeiro teve contra o RT, do que teve contra o Democrata, não do que teve contra o América. Apesar de que o jogo contra o América, até a expulsão do Vagninho, o Cruzeiro estava se comportando bem. E aí, depois da expulsão, o jogo mudou, a América tomou conta. É um jogo meio atípico. É um bom teste para o Cruzeiro, mas mais uma vez é um teste para ver se o Cruzeiro consegue evoluir para ter um jogo um pouco mais controlado, Pansi. O Cruzeiro controlou o jogo contra o Democrata? Controlou. Até mesmo porque o Democrata se colocou todo atrás. Então, nessa estratégia, quem se deu melhor quase 114 minutos, né, Simões? Foram 115. O Democrata se defendendo e o Cruzeiro com dificuldades. O Tombense não vai ficar na retranca danada, vai tentar jogar um pouco. Mas eu espero ver evolução no Cruzeiro. Quando eu comecei a ver o Cruzeiro 2022, eu gostei da partida contra o RT. 3-0, jogando dos dois lados, chegando. Tinha fragilidade da URT. Depois vitória dura contra o Atlético e por aí vai. Eu quero ver evolução no Cruzeiro. Na partida contra o Democrata eu vi muita dificuldade na criação. Espero que no jogo contra o Tombense isso já seja solucionado. Mas com essa alternância de time, Simões, será que não é difícil ter essa evolução que colocou o Léo? Porque vai ser um time talvez alterado, um time com jogadores jovens, um time bem diferente daquele que esteve em campo contra o Democrata. Simões, um abraço. Bom dia Pansieri, bom dia Léo, bom dia Samuel, bom dia pessoal que acompanha a gente. Olha só, o Pansieri, foi um universo muito pequeno, mas eu acho que o Léo vai concordar comigo. O Cruzeiro que mais me agradou nessa temporada até agora foi aquele ali dos primeiros 18 minutos contra o América. Verdade. Foi a melhor atuação do Cruzeiro. E o jogo contra o RT? Mas a diferença técnica entre a América e o RT, exatamente. Verdade. E o Cruzeiro teve uma postura muito interessante no início do clássico, até a expulsão do Vagninho.
Cruzeiro chegou a fazer um gol com o Edu, o Cruzeiro com uma transição muito rápida, né, o Léo? Além daquele lance do Edu, na expulsão do Wagninho, já tinha um outro lance, né, que o Felipe Machado chegou, acho que foi o Felipe Machado batendo cruzado, mas o árbitro parou o lance por causa da agressão do Wagninho ao Patrick. Existe um aspecto, o Pansieri, que para mim está claro, né, que o nível de cobrança em cima da comissão técnica do Cruzeiro em relação ao Campeonato Mineiro é muito próximo de zero. O Cruzeiro entra na rodada sem o risco de perder a vaga no G4, isso por causa do clássico. Na pior das hipóteses, o Cruzeiro será quarto colocado, mesmo que perca em Tombos, tá? Agora, são duas coisas que não me agradam. Que não me agradam. A primeira, eu até falei em relação ao Atlético, sabe? Eu acho que é legal você rodar o grupo, mas eu acho que é interessante você sempre ter uma base de qualidade para quem entrar poder, de repente, ter um pouco de suporte. E outra coisa também que não tem me agradado é essa alternância de esquema, porque o Cruzeiro já jogou 5 vezes no Campeonato Mineiro, cada vez com um estilo diferente. Já teve 2 volantes, 3 meios, um centroavante, já teve 3 volantes, 2 e 3 atacantes. Esse tipo de situação, eu acho que variar, ter 4 meias e 2 atacantes, 3, né, 2 volantes, 1 meia, 3, isso aí eu acho que é razoável. E o momento é até para isso, né, Já teve 3 zagueiros, né? Exatamente, é para testar. Isso. Só que a gente já tô esperando começar a ver algum resultado desses testes. Isso, exatamente. A gente já vai virar a metade da fase classificatória do Mineiro. Então a gente espera que nessa reta final a gente já tenha uma cara de Cruzeiro. Talvez, tá, o Pazuello esteja apostando muito, o Léo e Pansieri, nos 2 jogos seguidos que ele terá dentro de casa após esse jogo em Tombos, né? Quarta-feira que vem, dia 16, o Cruzeiro recebe o Uberlândia, 21 horas no Mineirão, e no domingo, dia 20, o Vila Nova, às 11. Depois vem o Sergipe, que o Samuel Venâncio falou que é o jogo mais Isso. importante de agora, né? Exatamente. Então o Sergipe é na quarta. Talvez ele esteja apostando nesses 2 jogos aí para poder terminar de tentar dar uma cara a esse Cruzeiro, parceiro. 11h48 e o Cruzeiro também divulgando a lista dos jogadores relacionados para essa partida contra a equipe do Tombense, os goleiros Denivis e o Ezequiel, os defensores Giovanni Jesus, Matheus Silva, Paulo, Rafael Santos e o Everton, os jogadores de meio campo, Ageu, Daniel Júnior, o Canezin, o Giovanni, que cumpriu suspensão no último jogo, o Lucas Ventura, o Marco Antônio e o Mitkov, os atacantes Alex Matos, Bruno José, Marcelinho, Thiago e Vitor Roque. Como disse o Samuel Venâncio, time com muitos jogadores jovens para essa partida contra a equipe do Tombense, jogo que vai ser disputado em Tombos com a nossa jornada esportiva da Itatiaia também. E você sempre ligado aqui na Rádio de Minas. Pra gente passar também informação para você, torcedor do Cruzeiro, é uma dica para andar protegido e também contar sempre com a Autotruque. São 13 anos de